Alguém gostaria de ter essa série de 3 DVDs com o pastor Luiz Gonçalves? Ou passar para alguém? E alguém gostaria de ter esse estudo aqui das 7 cartas do Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves também? Tem alguém que gostaria? Não havendo, nós deixamos aqui. E vamos então. Cadê o... Já está aí o slide? É só projetar. Vamos então. A nossa... Não esqueça de pôr a anteninha e pôr ela aqui para fora, para conectar melhor. Hoje é o 7º tema, estamos nos aproximando da metade, da nossa jornada aí de estudos. E antes nós vamos cantar o hino Toque em Minhas Mãos. Vamos nos levantar e vamos louvar o nosso Deus. Grandeza que não
e Dani, vamos nos ajoelhar, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por teu tão grande amor por nós, pela oportunidade de estarmos mais uma vez em tua casa, para orarmos por cada um dos pedidos que estão nessa urna de oração. O Senhor conhece cada necessidade, cada desafio, a dor de cada um, a alegria de cada um. Ó Senhor, restaura aqueles que estão desanimados, abatidos, fortalece a fé daqueles que estão perdendo. E nesta noite abrimos mais uma vez a tua palavra. Abra a nossa mente para compreender, nosso coração para aceitá-la e vivê-la. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos então a uma revisão. Jesus ensinou que só o que faz a vontade de Deus pode entrar no seu reino. E para conhecermos a vontade de Deus, precisamos examinar o quê? Examinar as Escrituras. E devemos estudá-la comparando um tema em vários livros. E erramos ao não estudar as Escrituras que revelam o poder de Deus. Quem é Jesus? Nós vimos Deus como Pai, Criador do Universo, nosso único Salvador. O Espírito Santo, quem é Ele? Deus como Pai e Filho, a pessoa divina que revelou o Pai de Deus através da Bíblia. A origem do diabo nós vimos. Quem era ele? Era um querubim, o anjo mais poderoso de Deus. E como que ele surgiu nessa figura tão maligna? O que ele quis? Ele quis ser Deus, assumir a função de Deus. E qual é a sua estratégia? Misturar o quê? A verdade com o erro, não é? E quais foram os benefícios da morte de Cristo na cruz? Perdão e libertação dos. Isso nos trouxe o quê? Reconciliação com Deus. E a reconciliação com Deus nos dá direito à vida eterna. Não sei por que deu está dando essa falha aqui, né? Daniel 2, a estátua. Cabeça de ouro, Babilônia. Prata, é do Pérsia. Bronze, a Grécia. O ferro, Roma. E o ferro misturado com barro? Nações europeias, né, que surgem. A pedra que caía no final do sonho e destruía os metais que representam os governos humanos apontava para o quê? Para o quê? A segunda vinda de Cristo. E o estabelecimento do quê? Do seu reino. Jesus vai voltar em corpo, sim ou não? Vai ser visível a todos? Sozinho ou acompanhado? De quem? Todos os seus anjos. E ontem nós vimos, não é, sobre a morte. Na criação, Deus criou o corpo do pó da terra, do ar. Sopra nas narinas o fôlego de vida, que é o poder de Deus para dar vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Corpo com vida. Na morte, alma viva, corpo com vida. Quando perde o fôlego de vida, se torna o quê? Pó da terra. Alma morta. Ok? Na ressurreição vai ser igual na criação. Corpos perfeitos e imortais, né? Eternos. Os mortos podem aparecer para os vivos, sim ou não? Não. Os mortos têm consciência, pensamentos ou sentimentos? Não. Os maus ao morrer vão para o inferno? Se não tem, né? Sentimento, pensamento, dor, não tem nem como ir para o inferno, né? Não vai para lugar nenhum. Os bons ao morrer vão para o céu? Também não. Estão onde?
mortos, de onde vão ressuscitar na volta de Cristo. Abra sua Bíblia, Apocalipse 14, o verso 12. Todos estão com Bíblias? Peguem suas Bíblias. Se não tiverem, na recepção deve ter. Ok? Então é só levantar a mão aí que a gente leva uma Bíblia para você. Apocalipse 14, o verso 12, diz assim: aqui está a perseverança de quem? Dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem são os santos? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Portanto, hoje vamos estudar a norma universal do governo de Deus, a lei de Deus. A lei de Deus era só para os judeus? Sim ou não? A graça substituiu a lei? Quem já ouviu falar isso? Hoje estamos na graça, não precisamos da lei. Já ouviram falar isso? Sim, não é? É muito comum. Deus diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso não sois o quê? É porque Deus não muda que nós podemos confiar nesse Deus. Todo dom perfeito são do Pai, em quem não pode existir variação ou sombra do quê? Deus não pode ter mudanças, nem sombra de variação, de mudança. Algo perfeito precisa mudar? Não, não é? Se Deus mudasse, mesmo que fosse no mínimo, Ele deixaria de ser o quê? De ser perfeito. Ele deixaria de ser perfeito. Vocês lembram dos primeiros celulares? Sim ou não? Era da Ericsson, né? E como que era? Levinho, fininho, né? Era o quê? Que nem um tijolo, né? Hoje os celulares mudaram, são fininhos, né? Por quê? Não era perfeito, precisou ser melhorado. Deus é perfeito, Ele não pode ser melhorado. O que é perfeito já está pleno, não precisa de mudanças. Por isso Deus não pode mudar. Não está mudando aqui. Você mexeu aí? Foi. Salmos 19, verso 7. O que diz aí? Abra sua Bíblia. Salmos 17. Só vendo se vocês estão prestando atenção, né? Salmos 19, verso 7. 19, verso 7. Diz assim: todos acharam? Está no meio da Bíblia. Alguém está precisando de socorro aí? Misericórdia. Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é o quê? E restaura a alma. A lei de Deus é como? Perfeita. E uma lei perfeita precisa mudar ou pode ser mudada? Sim ou não? Se é perfeita, é porque ela não pode o quê? Mudar. Porque se ela tivesse de mudar, ou precisasse mudar, ou fosse mudada, ela não seria o quê? Perfeita. Um Deus perfeito faz uma lei que reflete o seu caráter perfeito. E por que diz que a lei restaura a alma? Quem aqui é alma? Levanta a mão. Tem alguma alma aqui dentro? Sou alma vivente. Alma vivente. Tem alguém aqui que não é alma? Que daí a gente já ora para repreender, né?
Então, todos aqui somos almas vivas. Porque a lei restaura a alma, porque ela mostra a vontade do legislador para os seus filhos. E se nós aceitamos a vontade de Deus para nós deixamos de ser rebeldes e somos restaurados, santificados. Ok? Nós vimos um pouquinho disso, acho que ontem. O dia de repouso. O grande problema está no quarto mandamento da lei. Porque os evangélicos protestantes aceitam 9 mandamentos. Os católicos aceitam 8 mandamentos dessa lei. Mas em comum está o quarto mandamento, que é rejeitado por todos. O sábado do quarto mandamento era só para os judeus. Vocês já viram isso? O sábado era para os judeus. Não precisamos mais guardar. O sábado ainda deve ser guardado. Jesus não aboliu o sábado na cruz? Sim ou não? Vamos entender. Os 2 sábados no Antigo Testamento. Haviam mais sábados, mas os 2 sábados religiosos. Em Levítico 23 diz: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. Aqui está se referindo ao sábado semanal. O 7º dia é o sábado. O sábado semanal era tido como uma santa convocação. Nenhuma obra deveria ser feita. E ele é a base para os sábados que se seguem aqui no capítulo 23. Então, aqui o verso 3 está falando do sábado dos 10 mandamentos. Agora o verso 4 diz: são estas as festas fixas do Senhor, as santas o quê? Convocações, que proclamareis no seu tempo o quê? Determinado. Essas festas fixas, como os sábados semanais, também eram santas convocações. Ok? Só que era marcado datas fixas no calendário. Igual o Natal. Que dia que é o Natal? 25 de dezembro. Importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado ou domingo? Não, deu dia 25 é Natal. Essas festas eram assim, independente do dia da semana, eram santas convocações, eram feriados nacionais, religiosos, eram 7 sábados cerimoniais, festivos, guardados como o sábado semanal, só que pertencia à lei cerimonial. Ela e seus 7 sábados eram uma sombra da realidade do que o próprio Cristo faria por nós. Cada um desses sábados apontava para Cristo, para alguma faceta na vida de Cristo para nos salvar. Por exemplo, a festa da Páscoa. No primeiro mês, aos 14 do mês, é a Páscoa do Senhor. O primeiro mês do calendário religioso judaico, porque eles tinham o calendário civil e o calendário religioso. No primeiro mês do calendário religioso, todo dia 14 do primeiro mês era celebrado que dia? A Páscoa. Independente do dia da semana, era celebrada a Páscoa. O cordeiro pascal apontava para Cristo e sua morte, como cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Segunda festa dos pães ázimos, aos 15, então, dia 14, era a Páscoa. No pôr do sol, do dia 14 para o dia 15, então, se comia o cordeiro pascal. E aos 15 desse mês, o dia seguinte, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Então havia comidas específicas, havia o cordeiro que eles tinham de comer, haviam os pães ázimos, pães sem fermentos. O pão sem fermento
apontava para a vida de Jesus sem pecado. Por isso não podia pôr fermento nesses 7 dias. E tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, esses sábados cerimoniais eram guardados como sábados semanais, não é? Só que pertencia à lei cerimonial e apontava para o que Cristo iria fazer para nos salvar. As primícias, trareis o molho das primícias. A sua oferta de manjares, haviam comidas específicas, serão aqui de 2 dízimas de farinha amassada com azeite, e a sua libação de vinho, o suco de uva, que representava o sangue de Cristo, seria derramado por nós. Não era o vinho fermentado, mas o suco de uva, porque Jesus viveu uma vida sem pecados. E a farinha amassada com azeite para fazer o pão, né? Símbolo de Cristo. Isso ensina que Cristo seria, para virar farinha, o grão precisa ser o quê? Esmagado. Cristo seria esmagado pelas nossas iniquidades, né? E com o azeite produziria o mais saboroso pão, né? O pão que nos salva. O azeite, símbolo do Espírito Santo. Através da ação do Espírito Santo na vida de Cristo, ele venceria, ele suportaria toda a pressão, e ele seria o pão da vida, aquele que nos alimenta para a eternidade. Havia festa da expiação. Aos 10 do mês 7º será o dia da expiação, tereis santa convocação. Sábado de descanso solene vos será, celebrareis o vosso sábado. Então, o dia da expiação, que era um dia de juízo para o povo de Deus, era um sábado cerimonial, e caía no dia 10 do 7º mês. Então, eram datas fixas, festas fixas, sábados fixos no calendário. E Moisés escreve no verso 37: são estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas. Como o sábado semanal, também eram santas convocações, só que eram 7 no ano, cada qual em seu dia próprio, marcado no calendário, além dos sábados do Senhor. Então, Moisés faz a distinção entre os sábados cerimoniais e os sábados da lei moral, os sábados do Senhor. O véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, ao Jesus morrer naquela cruz. O véu se rasga. O que isso significava? Que todos aqueles sábados cerimoniais, com as suas comidas e bebidas, sacrifícios de animais, tudo aquilo perdera o sentido, porque tudo aquilo que apontava para Cristo agora se cumpre na vida de Cristo, na morte de Cristo e na ascensão de Cristo para ser o nosso mediador diante de Deus. Isso dizia que todo o sistema ritual do santuário, com suas comidas, bebidas, festas, sábados cerimoniais que apontavam para Cristo, perderam o significado. E é isto que Paulo fala e que é muito mal interpretado aqui em Corinto, Colossenses também. Ninguém pois o julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ele está falando das comidas e bebidas, dos dias de festas, da lua nova e sábados, que apontavam para Cristo, que era uma sombra do que Cristo iria fazer por nós, e se cumpriram em Cristo. Está falando das festas fixas em Israel. É esse o contexto. Esses 7 sábados cerimoniais passaram a existir no Monte Sinai e terminaram na cruz. E os sábados semanais dos 10 mandamentos? Desde quando eles existem? É desde o Sinai? Abra sua Bíblia em Gênesis 2. Primeiro livro da Bíblia.
Gênesis 2, no verso 1 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Verso 2: e havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, ou seja, estava tudo pronto, o planeta Terra estava pronto, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então note, antes de existir pecado ou existir qualquer judeu sobre a terra, só tinha Adão e Eva. Deus criou o sábado. Deus criou o sábado. E Ele coloca 3 características no sétimo dia que os outros 6 dias não possuem. Primeiro, Ele descansou. Por quê? Deus estava cansado, né? Fez o mundo todo, estava lá fadigado. É assim? Não, Deus não se cansa. Era Adão e Eva que estavam cansados, correto? Eles nem tinham passado 24 horas no planeta Terra, né? Adão foi criado de manhã, Eva à tarde, e daí veio o sábado. O primeiro dia na Terra foi um sábado. O primeiro dia completo que o homem viveu na Terra foi um sábado, na presença de Deus. Deus estava dizendo para o homem qual era a sua prioridade: gastar tempo com Ele, né? E Ele separou o sábado para isso. O homem iria cuidar da terra e tal, ter as suas atividades, mas a cada sábado eles gastariam o dia todo na presença de Deus, entrando em uma mais íntima comunhão com o seu Criador, no mundo perfeito, sem pecado, sem judeus. Só Adão e Eva, que os primeiros sábados eles passaram na companhia de Deus. E Deus colocou o que no sábado? Uma bênção que os demais dias não possuem. Que outro dia que Deus abençoou, a não ser o sétimo dia da semana? Tem outro dia? Você já achou na Bíblia? Não. Mas o homem, ele é tão perspicaz que ele fala assim: não, qualquer dia pode ser sábado. Olha que conversa mole, né? Deus diz: é o sétimo dia. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor faz o quê? Enriquece, e com ela não traz desgosto. O sábado foi um dia enriquecido com a bênção de Deus, não para trazer desgosto. Tem pessoas que acham que o sábado é um fardo. Sabe por que acham? Porque não tem prazer na comunhão com Deus, em ser fiel a Deus, em viver uma vida com Deus. Para que eu vou gastar um tempo assim, perdido? Eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro e tal. As pessoas estão se enganando. E Deus santifica. Após cada 6 dias, o sétimo foi separado por Deus para uso sagrado, específico, santo. Deus separou. E não cabe ao homem mudar isso, somente Deus pode fazer. E desde quando existe a lei dos 10 mandamentos? Desde que Deus entregou a lei a Moisés, correto? Sim ou não? Não? O sábado a gente já viu, que desde a criação, né? E os outros mandamentos? Foi no Sinai? Ou já existia antes? O que vocês acham? Sim ou não? Tinha ou não tinha? Hã? Porque Abraão guardou os meus e as minhas. Abraão já guardava as leis de Deus, mais de 500 anos antes de serem dadas a Moisés no Sinai.
Adão e Eva, ao desobedecerem, quebraram vários mandamentos, para não dizer todos, né? O primeiro mandamento, ao colocar outro Deus no lugar de Deus, a serpente. Então desonraram, colocar outro no lugar de Deus. O segundo mandamento, ao idolatrarem a serpente. E o segundo mandamento proíbe a idolatria. Terceiro mandamento, ao desonrarem o nome de Deus. O quarto mandamento, ao darem adoração à serpente. O quinto mandamento, ao desonrarem a Deus, ao fazer tudo isso, o seu Pai, né, o seu Criador, e mataram no seu coração. Jesus disse: se você odiar seu irmão, você já é assassino. E eles passaram a crer que Deus era mentiroso, que era mais importante confiar na serpente do que confiar em Deus. E assim eles adulteraram espiritualmente com a serpente e roubaram o fruto que Deus não lhes dera, quebrando o oitavo mandamento, dando assim ouvidos ao falso testemunho da serpente, cobiçando ser igual a Deus. Se vocês comerem esse fruto, vocês se tornarão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só, num único ato, eles violaram os 10 mandamentos da lei de Deus. Bom, mas a lei já existia no céu, sim ou não? Sim ou não? Será? Lá era permitido ter outro Deus? Sim ou não? Usar o nome de Deus em vão? Sim ou não? Adorar um objeto? O que vocês acham? Matar, roubar, cobiçar? Podia fazer isso no céu? Lúcifer se levantou contra esses 10 princípios da lei moral de Deus. Se coloca no lugar de Deus, deseja ser adorado como Deus, desonra o nome de Deus, deixa de adorar a Deus, desonra o seu Pai, passa a odiar a Deus, adultera em seu coração, rouba a honra de Deus, levanta falso testemunho contra Deus e cobiça o poder e o trono de Deus e os anjos de Deus, né? E rouba 1/3 dos anjos de Deus. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há o quê? Se não houvesse mais lei, não haveria mais pecado. E Deus seria injusto ao expulsar Lúcifer do céu ou condenar o homem à morte, se não existisse lei lá no céu. Porque qual o problema dele querer ser igual a Deus se não tivesse o quê? Uma lei que dissesse: não terás outros deuses diante de ti. Todos esses princípios são princípios eternos do governo de Deus. E todos que querem um dia estar no eterno reino de Deus precisam aceitar a eterna lei de Deus, perfeita lei de Deus. Se a lei é perfeita, porque ela provoca a ira? Por quê? Vamos entender. A segunda vinda de Cristo é chamada o grande dia da ira de Cristo e do Pai. A ira de Deus é o ato dele fazer justiça, punindo os ímpios na vinda de Cristo. E a norma que ele vai nos julgar, nós vamos ver, é a própria lei dos 10 mandamentos, a norma que ele rege todo o universo, os anjos no céu, toda a vida racional no universo. A ira de Deus é diferente da ira humana. A ira humana é um ato do desequilíbrio emocional do homem, e daí no ato de ira a gente xinga, grita, quebra, mata e assim por diante. A ira de Deus é o ato de Deus ser justo, punindo os ímpios. Então, a obediência à lei nos salva, correto? Sim ou não? Salva ou não salva? Quantos acham que a obediência à lei salva? Levanta a mão. Quantos acham que a lei não salva? A grande maioria, né? Vamos ver? Quantos? Ninguém
será justificado, tornado justo, perdoado, diante dele por obras do quê? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não salva ninguém, não é obediência à lei. Porque esse não é o propósito dela. Então, se eu não preciso mais da lei, né? Porque a lei não pode me salvar, não me torna justo, eu não preciso mais da lei, correto? Vamos entender, a lei funciona como espelho. Quando você está mexendo ali na terra e coça o rosto, suja o rosto de terra. Quando você vai diante do espelho, o que o espelho mostra? Aqui não está aparecendo, né? Mas está aqui uma manchinha de terra, que o seu rosto está sujo. Daí você pega o espelho e começa a esfregar no rosto até ficar limpinho, assim que você faz. O espelho, ele pode limpar você? Ele só revela o quê? A sujeira, não é? Você precisa de ir aonde? Na água. Daí passar ali e a água te limpa. Assim funciona a lei. Quando nós vamos diante da lei, ela só mostra por contraste, não é? Porque ela mostra a vontade de Deus para a minha vida, mas por contraste ela mostra o quê? Os meus pecados, aquilo que eu não estou fazendo, aquilo que eu estou desobedecendo. Ela mostra a minha sujeira. Daí eu pego a lei e fico esfregando ela, né? Guardando ela todinha, para então ser purificado. É assim? Não, essa não é a função da lei. A lei só mostra a vontade de Deus e por contraste mostra o pecado. Eu preciso de ir até a água da vida, Jesus Cristo. Só Ele pode me lavar dos pecados. Então, ao olhar para a lei, vestido com a justiça de Cristo, ou seja, perdoado dos meus pecados, eu sou o quê? Considerado justo diante de Deus. Então, vamos entender, a lei, ela nos serviu de aio. Aio é aquele guia, aquele apoio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ao mostrar a vontade de Deus e que eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, estou em pecado, ela mostra a necessidade de um Salvador. Ela me conduz para Cristo, para me limpar da transgressão da lei. Após receber a graça de Deus pela fé em Cristo, não preciso mais guardar a lei, correto? Porque agora eu já estou o quê? Purificado. Certinho? Ou não? Vamos entender. Paulo pergunta: anulamos, pois, a lei pelo quê? Pela fé. Quando eu aceito Jesus pela fé, o seu sacrifício para me salvar, eu anulo a lei? Qual a resposta dele? Não, de modo nenhum. Antes nós confirmamos o quê? A lei. Nós confirmamos a lei. Se eu aceito Cristo como Salvador, eu vou aceitar a norma do seu governo, eu vou aceitar a sua lei na minha vida. Cristo me perdoou, a lei já não mais me condena. Mas o perdão nos dá licença para continuarmos pecando? Sim ou não? Não. A lei só condena o transgressor. Pensa num criminoso, ele foi pego roubando e foi levado ao juiz, e ele contou uma história, né? O juiz se compadeceu dele. Eu estava roubando porque eu perdi emprego, não estava conseguindo, fiquei desesperado, meu filho estava passando fome e eu acabei roubando para dar de comer para o meu filho. E ele era réu primário, e o juiz se compadeceu e falou assim: tudo bem, eu vou te oferecer a graça, o indulto, e você está livre, pode ir embora. E ele vai todo feliz e volta a roubar, e é pego
de novo roubando. E quando os guardas vão prendê-lo, ele fala: epa, vocês não podem me prender. O juiz me ofereceu a graça. Ele está correto em pensar assim? O juiz ofereceu ali a graça para que ele parasse, corrigisse o rumo e voltasse aí a um convívio social, Mas muitos cristãos estão ensinando isso. Fomos libertados da lei. Puro engano. Não fomos libertados da lei, fomos libertados do pecado, não da lei. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados e não em nossos pecados, não na transgressão da lei de Deus. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Pergunta: Deus é justo? Sim ou não? Deus é santo? Sim ou não? Deus é bom? Um Deus bom, santo e justo faz uma lei com mandamentos bons, santos e justos. A lei reflete o caráter do próprio legislador. Atacar a lei de Deus é atacar a Deus. Jesus substituiu os 10 mandamentos por 2, não é verdade? E muitos dizem: não precisamos mais, agora é só guardar os 2 mandamentos. Vamos então ver se foi assim mesmo. Mateus 22, abra sua Bíblia aí. Primeiro Evangelho, Mateus 22. Mateus 22. Mateus 22, o verso 35, diz assim: E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aquele doutor na lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele pergunta: qual é o grande mandamento da lei? E Jesus fala quais são os 2 grandes mandamentos da lei. E daí fala: Jesus substituiu os 10 por esses 2. Será que isso é verdade? Jesus estava criando 2 novos mandamentos para substituir os 10? Jesus citou Deuteronômio 6,5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, toda a tua força. E Levítico: amarás o teu próximo como a ti? Porque a pergunta foi: quais são os 2 grandes mandamentos da lei? Ele cita os 2 grandes mandamentos da lei. É a base de tudo. Então, será que esses 2 mandamentos substituíram os outros 10? É só nós lermos o verso 40, que não lemos ainda, Mateus 22, 40. Ele diz: destes 2 mandamentos dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Tudo que os profetas escreveram, tudo que está na lei, depende do amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Tudo depende desses 2 mandamentos. Vamos então conferir se é de fato assim. Vamos para Êxodo. Vamos para a lei dos 10 mandamentos. Se tudo depende desses 2 princípios, esta lei também deve depender, não é mesmo? Êxodo 20,
verso 1 e 2 diz assim, é o segundo livro da Bíblia. Então falou Deus todas essas palavras. Quem que está falando aqui? Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de Deus dar os mandamentos, Ele os lembra que Ele já havia os salvado da escravidão. Antes de Deus pedir para você fazer qualquer coisa, Deus já fez antes por você. E Ele espera que a sua resposta seja fidelidade à vontade dEle, porque Ele está te suprindo, te mantendo, te salvando. Vamos então aos mandamentos e vamos ver se aqueles dois anulam esses aqui. Primeiro mandamento, verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Bem, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu posso deixar de guardar esse mandamento? Sim ou não? Não tem jeito, não é? Segundo mandamento, verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que é em cima nos céus, nem embaixo na terra. Verso 5: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou deixar de guardar o segundo mandamento da lei? Não tem jeito? Não dá. Terceiro mandamento, verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou tomar o nome de Deus em vão? Não tem jeito. Então, para mim amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso guardar esses mandamentos, né? O que é tomar o nome de Deus em vão? É usá-lo em piadas, ouvir músicas profanas usando o nome de Deus, dizer ser cristão e fazer barraco na rua, sair brigando com todo mundo, só usar o nome de Deus em vão. Dar golpe nas pessoas, dizendo ser cristão e dando golpe nas pessoas. Estou usando o nome de Deus em vão. Quando eu não faço aquilo que Deus aprova, eu estou usando o nome dele em vão. Quarto mandamento, verso 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é um chamado para adorarmos a Deus nesse dia, separado por Ele, para recebermos a bênção que Deus colocou nesse dia. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu posso parar de guardar esse mandamento? Então note, os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus fala do amor a Deus sobre todas as coisas. O amor de Deus sobre todas as coisas. Mosquitinho. Não, mas vamos ainda, não terminei aqui, não é? Vamos para a segunda parte da lei de Deus, que fala agora do amor ao próximo como a mim mesmo. Verso 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. 13: não matarás. 14: não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma dele. Pergunta: se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu posso matá-lo, roubá-lo, falar falso testemunho dele, para ganhar o lugar dele no emprego, ser promovido? Eu posso desonrar meu pai e mãe se eu amo meu próximo como a mim mesmo? Tem jeito? Não tem jeito. Eu preciso guardar os 10 mandamentos para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E no verso 18 e 19 diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o cangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe, e disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Foi uma cena impactante, impressionante.
Deus queria impressioná-los com a santidade da sua lei. A única coisa que Deus falou para todo o povo ouvir foram o quê? Os 10 mandamentos. O povo ficou tão impressionado de ouvir a voz de Deus que eles falaram: ó, fala você com a gente, Deus fale com você, porque senão a gente vai acabar morrendo todo mundo. Eles ficaram impressionados de ouvir a voz de Deus. Deus não queria deixar nenhuma dúvida na mente do seu povo de que aquela lei pudesse ter sido inventada por Moisés lá em cima do monte. Não, ele fala para todos ouvirem, para ninguém ser desculpável por não obedecê-lo. A única coisa que Deus falou para todos ouvirem. Tudo mais que você encontra na Bíblia, Deus falou para o profeta. Falou: passa para o povo, escreve no livro. E assim foi formada a Bíblia. Mas os 10 mandamentos, ele mesmo falou. Ele diz aqui: deu a Moisés as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo. A única coisa que Deus já entregou escrito para nós, que está registrado na Bíblia, foi o quê? Os 10 mandamentos. O que ele quer dizer com isso? O que ele está sinalizando? Essa é a perfeita norma de Deus para os seus filhos. Ele não queria que ninguém tivesse dúvidas desse fato. Ela é tão séria que Deus a distinguiu de todas as revelações dele. Ele fala para todos ouvirem, ele escreve com o seu próprio dedo, já entrega tudo pronto para o ser humano. Jesus disse que a verdade libertaria. A lei não tira a liberdade? Sim ou não? Se todos obedecessem a lei dos 10 mandamentos, como seria o mundo? Pensa no mundo que ninguém mata ninguém. Seria melhor ou pior? Ninguém rouba ninguém. Ninguém comete adultério, estupro e etc e tal. Seria um mundo melhor ou pior? Ninguém fala falso testemunho do seu próximo. Melhor ou pior? Todo filho honra o pai. E nenhum marido trai a esposa e nenhuma esposa trai o marido. Mundo melhor ou pior? Um mundo perfeito, não é? Não precisaria cadeias, policiamento, cadeados, chaves, porque todos respeitam todos. Ninguém vai invadir a privacidade do outro, ninguém vai cobiçar as coisas do outro, ninguém vai roubar nada, ninguém vai mexer em nada. Um mundo perfeito esse, não é? Só uma lei perfeita produz uma sociedade perfeita. E o triste é que púlpitos cristãos estão sendo usados para atacar a lei perfeita de Deus, que tornaria o mundo perfeito. Se a lei fosse obedecida por todos, o céu começaria aqui mesmo. Por trás de cada não de Deus existe um sim. O não de Deus não é restritivo, ele amplia. Vou dar um exemplo. O Fábio descobriu que meu aniversário vai ser amanhã. E ele chega para mim e fala assim: pastor, eu vou te dar um presente. E daí eu falo: que bom, me dê um terno. Eu falei sim ou não para ele? Sim ou não? Falei sim, me dê um terno. O meu sim ajudou ele? Hã? O meu sim complicou ele, né? Ele ia me dar uma caneta pirografada com meu nome, né? Ali de R$20. E agora eu falei: me dê um terno. Ele vai ficar até sem jeito, né? Complicou o meu sim. Mas se eu falo para ele: que bom,
só não me deu uma gravata. E daí? Eu falei não ou sim? Falei não, me deu uma gravata. O meu não favoreceu ou complicou a vida dele? Ele pode dar qualquer outra coisa que não seja gravata, né? Então, o não nem sempre é restritivo, ampliou. O meu sim restringiu, eterno. O meu não ampliou, um monte de possibilidades. Sabe, os nãos de Deus, eles ampliam as possibilidades do ser humano. Você chega no zoológico, né? E está lá, não coloque a mão na jaula do leão. E daí você olha para aquela plaquinha e você fala: que gerente de zoológico mais insensato, mais cruel. Eu queria puxar a orelhinha do leãozinho, eu queria passar o dedo na presa da leoa para ver se é afiada mesmo, eu queria puxar a juba do leão, né? Que dono de zoológico mais terrível esse, mais ignorante, mais insensato, e fica nervoso com o dono. Daí você olha a plaquinha, olha para um lado, para o outro, ninguém está vendo, está meio deserto ali, você chuta a plaquinha, arranca ela, coloca as duas mãos para dentro da grade e começa a gritar e abanar e tacar pedra no leão, e abanando, porque você quer que ele venha perto de você. Desrespeitando esse não, você está favorecendo você? Sim ou não? Ou sim ou não? Não, você está colocando em risco a sua vida. No mínimo perder uns dedos, né? Quando eu dei esse estudo numa igreja aí, meu irmão passou um vídeo de um camarada que ficou, o focinho do leão estava bem na grade assim, e ele ficou batendo o dedo assim, os dois dedos. Uma hora que foi, não voltou mais. O leão agarrou os dois dedos e ele pôs os dois pés na grade tentando escapar e só saiu assim os pedaços, né, dos dedos. O não de Deus nos protege. Os mandamentos trazem proteção e liberdade para aqueles que são fiéis a Deus. Ele tira a liberdade dos que querem prejudicar os outros, mas eles dão liberdade para a sociedade. Um Deus de amor faz leis que refletem seu caráter de amor. O sábado está no coração da lei. Foi dado por um Deus que nos ama muito. O sábado foi dado para proteção em 4 áreas da nossa vida: saúde física. Fomos planejados para um repouso físico após cada 6 dias de trabalho. Isso evita as lesões por esforço repetitivo. As LER, agora tem uma outra denominação, né? Que eu esqueci aqui, lesões de esforço repetitivo. O nosso corpo precisa parar, mudar a rotina após 6 dias seguidos, senão ele vai inflamar, ele vai lesar. Então nós precisamos disso, é para a nossa proteção, para proteger a nossa mente. O sábado previne estresse e depressão. Por que tantas mentes com problemas, né? As pessoas não param mais, dormem tarde, né? Viram à noite, né, na frente das telas, e levam trabalho para o fim de semana e não se desconectam, né? Não mudam a rotina. O sábado foi feito para prevenir, não é, os problemas mentais. Nós precisamos relaxar para buscar as bênçãos de Deus no sábado. Também para a saúde da família. Deus viu que a correria que o homem imporia à sua vida, muitos filhos acordam, o pai já foi trabalhar,
Vão dormir e o pai ainda não chegou, né? E a família fica desconectada. Mas, um dia na semana, Deus separou para que os pais estejam juntos com os filhos, comam junto com os filhos, vão adorar a Deus junto com os filhos e comuniquem os valores morais de Deus, mostrem as maravilhas da criação de Deus, o amor de Deus. Um dia especial para a família, para proteger a família. O sábado é uma bênção, né, para a vida familiar. E também para a nossa saúde, o quê? Espiritual. Nós tendemos a esquecer de Deus ou deixá-lo para o final das nossas prioridades. Não dá tempo agora. Quando chegar em casa eu oro. Quando chegar em casa eu leio a Bíblia, né? Daí eu chego em casa cansado. E o que eu vou fazer? Comer e dormir, né? Tomar banho e dormir. E a Bíblia, que é bom, ficou de lado. Deus ficou esquecido. Assim Deus reservou um dia para lembrarmos que a nossa prioridade é gastar tempo com Ele, para recebermos as bênçãos dEle e nos prepararmos, recebermos sua força para vencermos essa luta contra as trevas. E se nós não tirarmos esse tempo semanal, estaremos colocando outro Deus no lugar de Deus na minha vida. Por isso Jesus diz: se é uma condição, qual é a condição? Se me amares, então vocês vão guardar os meus mandamentos. O problema é que está faltando amor a Deus, não é mesmo? E quando falta amor, a obediência se torna um fardo. Fica ruim e chato obedecer a Deus. E qualquer coisinha eu vou quebrar essa obediência. Eu vou me rebelar. Depois eu volto. Mas quando me convém, eu vou quebrar o mandamento de Deus. E Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor eu permaneço. Jesus diz: é uma questão de amor. E ele disse: eu guardei os mandamentos. Eu guardei os mandamentos de meu Pai, por isso eu permaneço no seu amor. Se você fizer o mesmo, você também permanecerá. Mas muitos acusaram Jesus de transgredir o sábado. Já ouviram isso? Olha, Jesus transgrediu o sábado. A gente não precisa mais guardar o sábado porque Jesus transgrediu o sábado. Jesus disse que transgrediu ou que cumpriu os mandamentos? Então esse argumento é perigoso, não é? O Criador do sábado transgrediu o próprio dia que ele fez para ser adorado? Sim ou não? Um dos textos usados é este: entrou na sinagoga, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Pode curar no sábado? Qual foi a pergunta? O sábado ainda precisa ser guardado? Foi essa a pergunta? Na Bíblia você não encontra essa pergunta, porque isso não era dúvida. Todos sabiam que o sábado devia ser guardado. A dúvida é: o que eu posso fazer no sábado? E eles queriam pegar Jesus, acusar Jesus. Eles sabiam que Jesus curava no sábado e eles consideravam isso uma violação do sábado. E eles perguntam para Jesus: pode curar no sábado? Respondeu Jesus: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Aqueles homens que acusavam Jesus de curar no sábado, quando o animal deles, que tinha valor para eles, caía no buraco, eles chamavam todo mundo, faziam todo o esforço necessário para tirar aquele animal do buraco e de uma vala e salvar a vida daquele animal. E Jesus, ele está mostrando a hipocrisia daqueles homens. E ele pergunta então: ora, quanto mais vale um homem ou uma ovelha? Qual que vale mais? Resposta óbvia. Então ele diz logo: é lícito nos sábados fazer o bem.
E Jesus cura aquele homem e eles não podem acusá-lo, porque eles salvavam o animal deles. Aquele homem valia muito mais, não é mesmo? Então, Jesus, ele tem autoridade para ensinar o que é certo e o que é errado fazer no sábado, sim ou não? É claro que ele tem, não é? Ele que criou o sábado na criação. Os fariseus haviam tornado o sábado um fardo. Por exemplo, você não podia cuspir no chão, porque se caísse ali numa plantinha, tivesse uma sementinha no chão, você estava regando a terra. Então você já era transgressor do sábado. Você não podia andar mais que a jornada de um sábado. Esqueci quanto é, mas dava acho que 1 quilômetro e pouco. Daí eles criavam uma outra lei para burlar a lei que eles criaram. Mas se você precisar andar 2 jornadas no sábado, na sexta-feira, antes do sábado, você anda aquela jornada que pode andar no sábado, na direção que você precisa ir. Daí ali você guarda um alimento, esconde ali, e no sábado, você vai precisar andar 2 jornadas, só pode andar uma, você anda até onde está o alimento, uma jornada, você não pecou. Daí você come aquele alimento. Ali é a sua casa agora, você comeu ali, agora você pode andar mais uma jornada. Pior se precisasse andar 4 jornadas no sábado, né? Você ia passar o sábado comendo e enterrando comida, né, na sexta. Então, eles criavam leis para burlar a lei deles. Você não pode carregar um lenço no sábado, daí você vai estar carregando um fardo. Mas se você precisar usar um lenço no sábado, como burlar essa lei? Então você pega, costura a ponta do lenço na sua roupa, aí faz parte da roupa, você pode andar com ele, ok? Então, assim o sábado, um monte de regrinhas tornaram o sábado o dia mais difícil de ser vivido. Jesus, ele pretendia restaurar a verdadeira observância do dia de repouso que ele abençoara e santificara na criação. Ele enriquecer esse dia, e eles haviam tornado o dia um fardo. E para não deixar nenhuma dúvida, Jesus fala o que está aqui em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 diz assim: primeiro evangelho, o verso 17, Jesus diz: não penseis que vim revogar o quê? A lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Jesus veio cumprir a lei e tudo que os profetas profetizaram, escreveram, recomendaram. Bom, se eu uso o argumento, Jesus transgrediu o sábado, sabe o que eu estou falando? Jesus é um mentiroso. É o que o diabo falou para Adão e Eva. E muitos pregadores do Evangelho estão contando essa mentira. Jesus transgrediu o sábado. Jesus não disse que transgrediu o sábado, ele disse que ele cumpriu os mandamentos de Deus. Quem disse que ele transgrediu o sábado foram os seus assassinos, movidos de ódio e de inveja, movidos por Satanás. E quem usa os argumentos dos assassinos de Cristo, eu não me uniria a esse grupo, porque daí eu estou colocando em risco a minha salvação, não é mesmo? Que terrível é usar os argumentos dos assassinos de Cristo. E no verso 18, para não deixar dúvida nenhuma, Jesus diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum que? E ou tio, ponto, vírgula, jamais passará do que? Da lei, até que tudo se cumpra, até que todas as profecias de Deus estejam cumpridas e estejamos no reino eterno de Deus.
Desde que Jesus falou isso, o céu e a terra deixaram de existir? Então, mudou uma letra e um ponto na lei de Deus? Muito menos mandamentos inteiros, né? Nada foi mudado na lei de Deus. E daí Jesus passa a explicar: ouviste que foi dito não matarás? Ouviste que foi dito não adulterarás? E ele amplia o significado. Se você odiar seu irmão, você já é assassino. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Ele amplia. Para os judeus era só a prática do ato. Jesus disse: só no pensamento eu posso quebrar a lei de Deus. Ele não iria ampliá-la, a compreensão da lei, se ele estivesse para aboli-la, né? Tiago 2, vamos aqui para Tiago 2, para irmos concluindo. Tiago, capítulo 2, diz assim, verso 10, pertinho do Apocalipse. Tiago 2, verso 10, diz assim: porque qualquer que guarda quanto? Toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? De todos. Ou seja, não adianta guardar uns e não guardar outro, daí já é transgressor. Mas de que lei ele está falando aqui? No verso 11 ele dá um exemplo: porque aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, venha ser transgressor do que? Da lei. Não adianta guardar um e transgredir o outro. Guardar 9 e quebrar um, você é transgressor da lei. Que lei que diz não adulterarás, não matarás? A lei moral dos 10 mandamentos de Deus. E olha o que ele diz no verso 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ele chama a lei dos 10 mandamentos de lei da liberdade. Devemos viver como aqueles que vão ser julgados por essa lei. Essa é a norma que Deus irá nos julgar. E essa lei é que vai nos dar liberdade. Se nós aceitarmos a Cristo como Salvador, seremos livres da condenação desta lei. Por isso, o sábio Salomão diz: de tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo de tudo é: teme a Deus, respeita a Deus. E como você faz isso? Guardando os seus mandamentos, porque isso é dever de todo judeu. De todo ser humano. Respeite a Deus e guarde os seus mandamentos. Qual o motivo de guardar os seus mandamentos? Ele diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, porque essa é a norma que Deus vai usar para nos julgar, os seus mandamentos, a lei perfeita de Deus. A Bíblia ensina que se você aceitar Jesus como Salvador e amá-lo, então você irá obedecê-lo, não para ser salvo, mas por ter sido salvo. É a consequência. A fé sem obras é o quê? Se eu tenho fé no meu Salvador, as obras vão acompanhar a verdadeira fé, porque elas são a resposta sincera e verdadeira ao amor de Deus por você. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, diz Deus. Não é interessante que esse é o único mandamento dos 10 que Deus pede para você lembrar? Todos os outros começam assim: não matarás, não terás outros deuses, não cobiçarás, não falarás. Mas o único que Deus diz, lembra, é o que todas as religiões cristãs esquecem. Não é incrível isso? E ele diz: 6 dias vocês vão trabalhar, vocês vão fazer tudo o que vocês precisam, mas que dia? O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Ninguém vai trabalhar. É um dia separado para Deus. Por que você não vai trabalhar? Eu explico, diz Deus.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Porque eu sou o Criador de vocês. Simples assim. Por que mais? Porque ao 7º dia eu descansei. Por isso eu abençoei esse dia. E eu o santifiquei. Simples assim. Eu te dei 4 motivos para você guardar o sábado. Se você reconhece que eu sou o teu Criador, se você entende que eu descansei, abençoei e santifiquei esse dia, então guarde o sábado. Ele faz do sábado o monumento da criação. Esse dia lembraria que nós somos criaturas. Nós somos seres criados por Deus. As horas desse dia pertencem a Deus. Ele diz: é meu santo dia. Um cristão guarda o sábado não para ser salvo, mas por reconhecer que Deus é o seu Criador, que Deus deve ter o primeiro lugar em tudo, inclusive no seu tempo. Ele separa esse dia para Deus. Ele guarda o sábado porque Deus descansou, deixando o seu exemplo para ser seguido. Porque Deus colocou uma bênção especial nesse dia para os fiéis, porque Deus separou esse dia dos outros. Por isso ele guarda o sábado. Ele honra o sábado porque ama a Deus e deseja fazer a sua vontade por gratidão ao que Cristo fez por ele na cruz. Por isso Deus disse: lhe dei os meus sábados para servirem de... O sábado é um sinal entre mim e vocês, meus servos, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é um sinal visível de fidelidade. Ele é uma prova que eu estou sendo santificado por Deus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eu preciso escolher quem eu vou seguir: os homens, tradições humanas ou a vontade de Deus para a minha vida? Que dia eu vou adorar o Senhor? Mas por que a maioria dos cristãos guarda o domingo e não o sábado? Isso é realmente importante para a minha salvação? A profecia que revela a mudança do sábado para o domingo. Sabia que tem uma profecia que fala dessa mudança? Quando que vamos estudar essa profecia? Amanhã. Se você ainda tem alguma dúvida de que o sábado deve ser guardado, você não pode faltar no estudo de amanhã. E se você deseja estar preparado para a volta de Jesus, se preparar para ela, então levante-se e cante essa oração. Peça para Jesus nascer cada dia no seu coração. Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim.
e Ele vai levá-lo para a eternidade. Escolha ser fiel aos mandamentos de Deus, ao governo de Deus na sua vida. Quantos desejam isso aqui? Você deseja? Amém. Amém. Se você deseja, fale com Deus. Senhor, me ajude a guardar o sábado. Me ajude a ser fiel a Ti também quanto ao sábado. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, que abre o nosso entendimento para compreender a Tua vontade. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos cada dia mais fiéis à Tua palavra. Fortalece, Senhor, a nossa fé e renova a cada dia. Talvez alguns tenham dificuldade em guardar o sábado, mas Senhor, ajuda, abre as portas, aumenta a fé e a convicção de que este é o caminho que o Senhor deseja para cada um de Teus filhos. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua vontade, para um dia estarmos no lar eterno. Perdoa nossas falhas, perdoa nossas faltas e nos transforma, nos muda. Ajuda-nos a nos entregarmos a cada dia, a irmos morrendo para o eu e deixarmos Jesus governar a nossa vida. Fortalece a nossa fé, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã aguardo vocês para o estudo dessa importante profecia e traga seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, para juntos crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Alguém aqui não tem ainda a lição desse trimestre da Escola Sabatina? Alguém está precisando? É só falar comigo. Estarei despedindo de todos. Deus abençoe.